é porque o Flamengo deixou de fazer outro. E eu acho que a bronca fica muito por conta disso, né? Porque o Flamengo, além de abrir o placar, fica com um a mais em campo. Aí eu achei que, eu e todo mundo, né? A expectativa é que aí sim o Flamengo ia ter o domínio do jogo. Mas a bronca é essa. Era pra ter acabado ali. A questão é que o jogo escapou das mãos do Flamengo com um a mais, com 1-0, sabe? Isso, né? Animicamente bem no jogo, o Pedro bate muito bem o pênalti. Eu acho que a bronca é muito essa. Aí também a gente vai ter que escutar o Tite mais tarde para ver se foi uma questão física também dos atletas, de ter baixado um pouco a guarda. Mas assim, o que chamou a atenção foi o jogo ficar tão aberto, ficar tão roleta russa pro Flamengo. E conhecendo o Tite do jeito que ele gosta de trabalhar, é que aquilo também, né, é uma situação muito doida, né? Se tratando de Flamengo, assim, culturalmente, é um time que tem a história de jogar para frente. Olá, inclusive o Tite está chegando, daqui a pouco a gente... Bruno Henrique. Agora vamos ter algumas respostas aqui, se tivermos boas perguntas. Vamos lá. Tite, aqui reto. O Milionários apresentou um bom jogo no primeiro tempo. Eles por pouco não fizeram gol, né? Teve bola na trave e tudo. Mas o Flamengo teve a chance capital fazendo gol numa penalidade, ficando com um homem a mais. O que você achou que faltou para o Flamengo sair daqui hoje com os 3 pontos nessa estreia da Libertadores? Boa noite. Boa noite. O futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente em bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os 2 atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até na altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passe muito no pé. Voltou no segundo tempo aí bem melhor. Aí quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol, ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade no segundo tempo. Mas no momento melhor, o Milionários no primeiro tempo não fez. Nós no segundo tempo fizemos e teve essa oportunidade que deu gol de empate. Tite, boa noite. Letícia aqui do Globo Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho da escala... Agora sim. Boa noite de novo. Queria que você falasse um pouquinho da escalação inicial que você levou a campo, o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e também o Vinha no lugar do Ayrton Lucas. Queria que você explicasse o porquê dessas mudanças em uma defesa que vinha sendo já tão sólida, se teve alguma questão por conta da altitude também para projetar a partida contra o Bolívar na próxima rodada da Libertadores. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9. No último jogo, até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão. E eu não posso entrar com 9 jogadores, algum sentindo, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores em um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade, que ela é clínica ou que ela é física, de um decréscimo, naturalmente tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí entram-se os nomes que tu citaste. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno. Uma pergunta para o Bruno. Bruno, hoje o próprio Tite falou sobre a dificuldade da altitude, que a bola corre mais, às vezes foge do pé. Para vocês, jogadores, fica muito mais difícil para acertar passes. A gente tem aqui pouco mais de 2.000 metros e na Bolívia mais de 3.000 metros. Esse jogo, da maneira que foi, o resultado a gente abrindo o placar e depois acabando tomando empate, fica uma lição para o jogo contra o Bolívar, na Bolívia, quando o Flamengo vai enfrentar uma altitude ainda maior e provavelmente uma dificuldade ainda maior por conta disso? Acho que nossa equipe suportou bem a altitude, tivemos erros de passe, onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, né? E acabou onde a gente, em diversas vezes, errou o passe pela altitude, mas serve de lição, porque lá é bem maior e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente, atrás, para a gente poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Tite, quem acompanha a sua carreira sabe que em momentos assim
quando o resultado no fim da partida não é exatamente o que parecia ser o que iria acontecer e o que vocês desejavam, você sempre tenta tirar algo positivo do que aconteceu em campo. Hoje, o que seria de positivo para a evolução desse time na sequência da temporada? Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder essas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Né? Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então, ela tem essa condição. Ela voltou bem melhor. Ela voltou bem melhor, fez o gol e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande. Botou um número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou um volume muito grande. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro, ou numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, né, para que tu mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também. Buenas noches, profe. Buenas noches, Bruno. Bienvenidos a Colombia. Profe, opinión de Millonarios. ¿Qué opinión le deja a este Millonarios que en el primer tiempo tuvo varias oportunidades para adelantarse? Y Bruno, el tema de la altura. ¿Cómo sintieron el tema de la altura a lo largo de los 90 minutos? Sobre todo usted que hizo un gran despliegue físico a lo largo del partido. Gracias, obrigado. O time do Milionários o tempo todo bola alçada, onde eles tinham jogadores menores, mas um cabeceio muito bom. E a gente esforçou bem as bolas aéreas. E conseguimos suportar bem a bola aérea e acabamos tomando um gol por baixo. Mas a gente imprimiu um ritmo muito forte. Fisicamente, a nossa equipe aqui na altitude foi muito bem. Então, como eu falei, serve de lição para a gente acertar os passes, calibrar mais, para a gente ir para o outro jogo e vencer. Eu tenho outra parte da pergunta. O Milionários tem uma equipe já há bastante tempo junto. Eu falo que tem determinadas equipes, quando ela repete técnico e ela repete atletas, ela joga sem pensar, ela joga de memória. Então, os dois articuladores pelo lado, os dois atacantes centrais, ela já é uma equipe rodada há bastante tempo com isso. Então, esse aspecto de entrosamento com qualidade técnica individual, o Castro voltou hoje, né, também. Eu tenho um jogador, ela traz esse erro da equipe de qualidade de Milionários. Tite, Bruno, boa noite. Eugênio Leal, da ESPN. Tite, queria te fazer duas perguntas sobre substituições. A entrada do Alan no lugar do Igor, no intervalo. Acho que isso muda um pouco do time do Flamengo, que você fala que volta mais forte. E depois, a saída do Pedro. E aí o Bruno passando para jogar mais centralizado. A intenção, o que funcionou e o que talvez não tenha funcionado nessas duas mudanças. Primeiro, Alan, ele te dá ritmo. Ele é um jogador que ele te dá cadência, passe curto, e ele te dá volume. E ele possibilita, inclusive, a saída alternada do Eric. Então, quando tem os dois, exato, um busca e um tem uma liberdade de infiltração mais. Essa marcação do adversário no primeiro tempo, e nós conseguimos sair dessa primeira pressão com a entrada bem do Alan. Quando tem o BH, tu tem um jogador para as três posições na frente. Um adversário que se expondo, ele ia ter a oportunidade de a gente puxar contra-ataque, e não ter problema na bola aérea. Afora que o desgaste todo, em termos de altitude, eu tenho que renovar a equipe. E esse era um dos aspectos. Eu tenho que ficar renovando, como o Milionários fez, nós também, depois com a entrada do Ayrton. Tu vê que puxou cãibra o Varela. Nós viemos com uma viagem desgastante, depois de um jogo que foi também, para nós, bastante extenuante. Então, todo esse contexto, ele fazia com que eu tinha necessidade de utilizar todos os atletas, porque o grupo do Flamengo te proporciona isso. Profesor Tite, Bruno, muy buenas noches. Profesor, ¿cree que esta altura que pues tiene Bogotá le afectó al equipo y de pronto qué jugador le sorprendió del conjunto embajador? Gracias. Todas as equipes se conhecem já, não tem surpresa no futebol.
assim como as nossas virtudes o Milionários conhece, nós também conhecemos essa. E nós previmos a possibilidade da preparação do Castro para jogar com 2 atacantes e 2 articuladores pelo lado. Então, e falando da equipe, eu já me posicionei anteriormente também. Professor Bruno, última pergunta aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno Henrique. Simon Ledo, do Coluna do Fla. Tite, você é conhecido e admirado muitas vezes justamente pela sensatez, e acabou de falar de jogar com a verdade, né? Que é importante para aprender sempre para os próximos passos. Agora, fazendo uma análise sobre a partida e com as alterações que aconteceram, especialmente depois que o Flamengo teve o pênalti a seu favor, o Milionários ficou com um jogador a menos, você faria algo diferente? Acha que faltou um pouco mais de ousadia, de ir para cima e tentar, talvez, ampliar o placar, em vez de administrar e a gente o Flamengo acabar sofrendo, né, o empate ali? Obrigado. Ele não procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou 3 atacantes de velocidade. Ele botou jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele não trouxe gente para trás. Ele não trouxe. O que ele trouxe é trocando peças para ter um fresh maior, mas ele não trouxe para trás. O que aconteceu foi que o Milionários, com 10 homens, ele trouxe para uma marcação baixa. Uma marcação pressão baixa e puxando o contra-ataque. Por quê? Porque ela não dava para externar. Então, ele atrasou a sua linha de marcação, né? E talvez nós não conseguimos furar esse bloqueio com essa situação. Mas ele não voltou. Ele buscou o segundo gol. Talvez, se ele quisesse ficar todo mundo atrás e não sair, talvez ele saísse com a vitória. Mas não é característica dele. E nem minha. Isso é uma situação de covardia. Tu está com o jogador mesmo. Não tem equilíbrio. Aconteceu porque o futebol proporciona isso. Um lance individual, tu erra um passe, tu puxa um jogador de velocidade, um fresh que ele faz uma finta. Ele é do jogo. Ele é. Mas não com uma ideia. Muito obrigado, professor Tite. Bruno, obrigado a todos. Boa noite. Tá, então. Boa noite a Tite, Bruno Henrique e os companheiros que acompanham lá também esse pós-jogo direto da Colômbia. A gente segue ligado. Se tivermos mais personagens, a gente volta. Na fala aí do Tite, também do Bruno Henrique, muitas vezes pontuada essa questão da altitude que a gente discutia, de ajustar a pontaria por conta disso, até também de trazer um refresh, foi assim? Gostou, né? Você gostou, né, Zupa? Você gostou? Não é nem refresh. Ele fala fresh mesmo. Só fresh, não é ali. refresh? Só um frescor, né? Ali. Só um frescor para a equipe, básico frescor para essa equipe dentro de campo, até para dar um pouco mais de fôlego. Foi assim que os dois também explicaram esse desempenho do Flamengo hoje. O olhar do Tite para o jogo foi muito parecido com tópicos que a gente citou aqui. Um começo bom do Flamengo, depois o Milionários dominando, criando pelos lados, cruzando muita bola, o Flamengo voltando melhor, fez o gol e depois acabou tomando o gol de empate e assim terminou. Assim como a explicação sobre as alterações, o que o Renato falou sobre a entrada do Alan no lugar do Igor Jesus foi exatamente o que o Tite falou. E o motivo que ele fez a troca tirando o Pedro e centralizando o BH, como ele falou, foi exatamente o que o Renato falou. Então acho que bateu muito. O que ele trouxe de real novidade, eu acho que é um fato relevante, é a informação de que 9 jogadores tinham desgaste. Sim. Isso é uma novidade. Sim. E aí, essa questão do fresh que ele fala é de rodar. Porque assim, a gente tem falado muito isso no Sport Center, até porque eu converso isso com alguns treinadores auxiliares, que o fato das 5 substituições, ele além de te dar uma possibilidade de mudança tática, ele te dá a possibilidade de você conseguir poupar e segurar minutos de jogadores. Te dá o fresh. Em cima dessa ideia. Porque, assim, por exemplo, eu mesmo, cara, no meu joguinho lá no Futebol Manager, o que eu faço? Quando tá nesse calendário doido, que lá é meio realista, os caras estão com a coisinha baixa, estão perto de ter uma lesão, o que eu faço? Eu tiro... A minha substituição sempre é um zagueiro e um lateral, um volante e um meia e um ponta. Sim. Eu tiro, e aí no outro jogo que eu faço, eu tiro os outros que não saíram desse jogo, para entrar com o time titular. Então tem muitos treinadores fazendo isso, eu acho que na Europa fazem isso de maneira mais inteligente, que tem uns padrõezinhos já muito claros, independente de... E tem muita comissão técnica que, independente de como o jogo vai andando, porque não é um jogo decisivo, claro, onde acabou tudo. Independente de como o jogo vai andando, você já tem meio pré-estabelecido que, ó, esse jogador tem que jogar 70 no máximo. Esse tem que jogar, só pode jogar meio tempo. O De La Cruz hoje não jogou porque estava com quadro de virose. O De La Cruz fez 10 jogos pelo Flamengo. Dos 10, ele completou os 90 em 2.
Até porque o jogador que vem de fora, adaptação, tem convocação, se adaptando ao time do Flamengo em diferentes maneiras de jogar. O De La Cruz claramente tem carga controlada. Hoje ele não jogou. Se jogasse, ainda mais por ser altitude, fatalmente ele seria uma das trocas, porque ele tem sido sistematicamente. Dos 10 jogos, em 8 ele foi trocado antes do fim do jogo. Então é uma questão de dosar energia também. E acho que diante desse quadro, com o final, embora o Flamengo já seja campeão carioca, mas o Flamengo tem uma final de campeonato no final de semana. O Tite citou o desgaste da viagem. Vários jogadores já com algum risco de ter algum tipo de lesão. Então acho que tudo isso se justifica. É só a gente olhar, e olha que o Tite fez menos. Amanhã tem jogo do Palmeiras em Buenos Aires, e o Nicoletti, que está lá acompanhando, diz, o Palmeiras só veio com 4 titulares. O resto não veio. O Grêmio está jogando agora com o The Strongest, time reserva. O Cruzeiro vai estrear na Sul-Americana contra a Católica de Quito, quinta-feira, deixou o Dineno e o Arthur Gomes em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro também, um ou outro jogador, porque não dá. E é o que o Tite falou, o Flamengo tem um elenco grande. E, poxa, qual que é a virtude, a vantagem de você ter um elenco do tamanho do Flamengo? Você poder usar. Você ter só pra ficar olhando os caras bonitinhos sentadinhos no banco? Não, você tem pra usar e você diminuir menos o nível técnico da equipe. E aí eu acho que é o que ele fez, né? E se a gente for olhar assim, de uma maneira fria, pro resultado em si, você vai contra um adversário que talvez seja o mais chatinho do grupo, fora de casa com altitude, você trouxe um empate na primeira rodada. Sim. Você vai, lembrando que a maioria dos clubes brasileiros, acho que tirando o Botafogo, que vem da fase preliminar, decide com 2 em casa no final do grupo, não é um resultado ruim. Eu acho que, inclusive, que tem muito treinador que coloca o time reserva nesse meio de semana até para tirar pressão. Sim. Porque se é que o reserva do Flamengo é outra pegada, né? Essa é a questão. O Flamengo tem esse ponto, né? O reserva do Flamengo é melhor do que boa parte dos times da Libertadores, inclusive. Mas eu vejo muito isso também. Treinadores que, em meio à pressão de decisões de estadual, a questão do Flamengo também é muito relativa, porque você já fez 3-0, o fato de ser Nova Iguaçu, você tira a pressão. Isso me chamou a atenção na fala do Tite. Além dele dar aquela informação que o Zupa já destacou dos 9 jogadores, né, que não estavam em totais condições, ele fala, a gente vem de um jogo desgastante. Mas na primeira decisão contra o Nova Iguaçu, fica muito claro que o Flamengo vai ali cadenciando o jogo e dando essa segurada dentro da própria partida, né? Faz o resultado ali, enfim, e aí vai cadenciando esse jogo. Para mim é muito claro essa postura do Flamengo dentro de campo. Acho que ele quis valorizar o fato de ser uma final. E já tá com a coisa muito tava calorzinho, porque eu tava lá também. Sei lá, é diferente de um Palmeiras que precisa virar um resultado contra um Santos e num clássico, um Grêmio, Cruzeiro e Galo, Cruzeiro e Galo. E se a gente invertesse? Se ele colocasse todo mundo hoje e o reserva domingo? Você conhece o Adenor, a Glaucia conhece o Adenor, eu conheço o Adenor. Qual é a chance de ele entrar numa final sem o time titular? É isso. Não existe e nem tem que existir. E ele não vai nem treinar o time se ele perde uma final pro Nova Iguaçu com o time reserva. Não, nem tem que existir. É uma final de campeonato, gente. Então o jogo pra descansar era hoje. De fato era hoje. E o Flamengo tem elenco pra isso. Não dá. Né? Se o Flamengo, com o elenco que tem, não puder poupar jogador no primeiro jogo da Libertadores, quem pode, né? O problema claramente não foi esse. O Flamengo não fez um bom jogo dentro dos seus padrões. Ó, só dar um alô aqui pra galera que também tá acompanhando a gente, pra dar o like aí. Ana Alice, a Mari Rodrigues, o Leonardo Martins, Leonardo Costa, Maricélio, Gabriel Ferrari, Tito José, muita gente mandando mensagem aqui na nossa live, acompanhando. Tem a nossa enquete ainda lá aberta, hein, turma? Tite errou nas alterações? Não. Sim esse é o voto. ou não? Não. E vamos rodar quase aqui 3 mil votos. A Sul-América, já que nós temos direitos de todo mundo. Vamos lá. Se o senhor quiser, porque tem uma outra questão que a turma está levantando aqui. Empatou com o Barcelona de Guayaquil às 19 horas. Grupo do São Paulo. O Grêmio está perdendo de 1-0 com o time reserva na altitude contra o The Strongest. Aqui todo mundo entende. Universitário e LDU só às 23 horas, então fiquem espertos. Grupo do Botafogo. Isso. Liverpool e Del Valle foi adiado. Grupo do Palmeiras. Começou agora Táchira e River. Grupo de ninguém brasileiro. Isso. Temos às 23 horas César Valerro e Defensa e Justiça. O Inter empatou na Argentina com o Belgrano. Pela Sul-Americana. 0-0. O Borré perdeu 2 gols bizarros. Começou agora o Ameliano, Esportivo Ameliano contra o Furacão. Sim. Sul-Americana.
Pela Sul-Americana, Nacional 2, Argentinos Júniors 3. Estava 3-0 para o Argentinos Júniors. Grupo do Corinthians. E começou o Corinthians 0-0 até aqui com o Racing, pouquinhos minutos. Racing então é do isso. Uruguai. Aqui você ainda fica informado, rapaziada. Que isso, é o nosso plantão, como tem no rádio, né, Zurpa? Você que é o cara que vem do rádio também. E se sair eu vou falar, tem gol. Plantão esportivo, nosso Renato Rodrigues trazendo todas as informações. Eu já tenho aqui uma parcial da nossa enquete. Diga lá. Que o nosso Sandro Favarato me encaminha neste momento. Beijo, Sandrão, que está aí comandando a nossa live. 2.958 votos. Pouco voto, hein? Tite está de sacanagem. Alterações? Sim e não. 74% no sim. Claro, o Flamengo não ganhou o jogo. E 26% no não. Se ele colocasse o Rossi de centroavante e o Flamengo ganhasse o jogo, tava certo. Uma questão, uma alteração que tem sido muito levantada aqui pela turma, a turma está debatendo aqui na nossa live, aqui no nosso chat, falando bastante, foi quanto à mudança na zaga. Hoje ele entrou com Fabrício Bruno e Davi Luiz, poupou o Léo Pereira. E aí... Era isso que eu ia dizer. Todo mundo, cadê o Léo? Cadê o Léo Ortiz? Foi essa contratação que foi suada, uma luta do Flamengo com o Red Bull Bragantino para trazer, para contratar, para chegar aos valores, e a turma está perguntando do Léo. Também vou nessa linha, que a gente conhece muito bem o que é o Tite, de trabalhar com hierarquias. Então, acho que a escolha do Davi Luiz... Não só o Tite, viu? Muito treinador. Sim, muito treinador, mas isso é uma característica muito forte também dos trabalhos do Tite, né? E tem eu o acho fato que vai de que nessa linha. o Léo prefere jogar pela direita. Também tem isso. Tem isso também. Acho que se o Fabrício Bruno fosse o atleta desgastado mais do que o Léo Pereira... E era cotado, né? Era cotado, mas até... E já estava cotado o Davi Luiz para jogar, de qualquer forma, né? Pois é, e até me chamou a atenção que ele poderia refazer uma dupla de zaga que se conhece, que é Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Sim. Que jogou, foi durante muito tempo a dupla de zaga titular no Red Bull Bragantino, até que o Fabrício sai, agora o Léo também. Talvez ele pudesse se usar disso também, de uma dupla de zaga que, né, tudo bem, já faz um tempo, mas claro. Se conhece ali. E o Davi não fez um mau jogo não, gente. Também não acho que... E assim, o Davi tem a questão de o Léo acabou de chegar e assim, vamos lá. Você tem uma gestão de elenco para fazer e o Davi é um dos líderes do elenco, é jogador rodado, malaco já, vivido, rodado. Um outro exemplo de hierarquia, agora ao contrário. Por que começa o Igor Jesus e não o Alan? E o Igor Jesus tem sido preterido durante toda a temporada antes do Alan. Então, vão se estabelecendo ali ordens. E o Tite trabalha muito com isso. Óbvio que o Léo entra num jogo, vai muito bem, entra no outro, vai muito bem, essas ordens vão mexendo. E eu, inclusive, falava no Sport Center, muita gente, estão pagando mal grana o Léo Ortiz e tal. Aí teve até uns torcedores, não, é ele e o Léo Pereira, a dupla de zaga. Não, vai esperar, cara, não tem como. Fabrício Bruno e Léo Pereira... Também, né? Exatamente. O Léo sabia que ele ia chegar e entrar nesse... Acho que qualquer jogador... Gol do Atlético Paranaense, rapaziada. Mastriani. Acho que tirando o De La Cruz, que foi contratado para jogar, mas ainda assim tem questão pra gente debater na frente, todo mundo que chega no Flamengo hoje vai chegar sabendo que vai disputar vaga com alguém. Sim. Não tem ninguém que chegue e fala, não, esse aqui chega e não tem conversa. O próprio De La Cruz, que foi a grande contratação, talvez, da janela no futebol brasileiro, se a gente pensar, a hora que o Gerson estiver apto para voltar, quem é que vai sair? Vai sair o Luiz Araújo? Ele vai voltar o De La Cruz para a direita? Tenho muitas dúvidas. Porque o time meio que encaixou com os dois pontas e o De La Cruz de 8. E teve a questão da lesão do Gerson, né? Então, o Gerson vai ficar no banco. Porque a gente falava muito isso. O De La Cruz vai ter que entender que ele vai ter que brigar por posição. Ou vai ter que jogar no lado, que não é o melhor lugar para ele jogar. Embora ele tenha jogado muito tempo assim no River Plate. Então, assim... A questão é que esse debate vai voltar. Em algum momento ele vai acontecer. O Flamengo é assim. Quando o Flamengo opta por ter dois times... vão ter 11 caras muito bons fora, não tem conversa. Assim como foi muito a questão de contexto, aquele Flamengo com o Gabigol e Pedro. Sim. O Bruno Henrique estava machucado. Não dá para jogar 14, 15. O Flamengo tem isso para jogar, mas não dá para jogar. E aí eu tô muito contigo. A briga hoje com o Gerson bem é com o De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz pela direita, apesar de eu achar que faz sentido, que era algo que dava para você insistir um pouco mais, mas que realmente não encaixou no primeiro momento, as coisas não estavam caminhando muito bem, essa briga vai ser forte. E o próprio Bruno, acho que é um cara que também está na briga, seja pela direita, pela esquerda,
O Cebolinha vem numa temporada forte, talvez esse seja o grande mérito, um dos grandes feitos do Tite desde que ele chegou, foi recuperar um jogador que custou o quê? Quase 20 milhões de euros, entendeu? Que era a reserva e quando entrava também não fazia muita coisa. Pra mim aí o Pulgar errou demais. Você tá vendo o seu time correndo pra trás, tentando se organizar, não tem bote ali, o que o cara vai fazer ali se você parar na frente dele? Foi muito juvenil, olha lá de novo o lance, ó. Para, mano, dá o fundo do campo pro cara. Aí tomou um come do menino que entrou. Esse é o Riquelme que entrou, hein? Não, Esse não foi o Riquelme que fez o lance? Foi o Riquelme, acho que foi o Riquelme. Não, foi o Rivaldo. Rivaldo, é verdade. Aliás, confundindo os meia. O rapaz que entrou, o ponta, o número 7 que fez o lance do gol, o nome dele é Emerson Rivaldo Rodrigues. Isso. E ele nasceu no ano 2000. Certamente foi uma homenagem ao Rivaldo. E se bobear pro Emerson, volante, ex-volante do Brasil também, jogou no futebol italiano há muito tempo. E ele entrou e o Daniel Ruiz, que era jogador do Santos, entrou junto. Sim. O Rivaldo fez a jogada, o Daniel Ruiz fez o gol do empate. Tá aí os números. Acho que vale a menção aqui que entrou também Beckham David, né? Beckham que David grande personagem do futebol colombiano, Beckham David. E o pai explicou que David Beckham fica muito igual, então eu vou inverter. Beckham David. Afinal de contas, né? Pra copiar assim também. Beckham David. A gente tem aí na tela as estatísticas dessa partida. Posse de bola 47 contra 53%, passes certos 306 a 375, finalizações 16-9, finalizações certas 2-2, grandes chances 3-2 e posses recuperadas 43-41. Até nessas finalizações, acertos e tal, me lembro do que o Zupa falou há pouco, no início da nossa live aqui, né, de como no intervalo o Milionários... Tava 13-3, você vê como o segundo tempo foi 9-3 pro Flamengo. Tinha vantagem. Agora o detalhe, finalizações certas, só 2 de cada lado, ou seja, as 2 do Flamengo que foram no gol foram aquela do Bruno Henrique no começo que o goleiro defendeu, sim, e o gol do Pedro, ponto final. Eu tive, assim, os números são meio assim, Dessas 16, eu tive a impressão que o Milionários foi um time que queimou, mas pagou, porque sabe da altitude, arriscou mais. O Flamengo, na minha visão, ele teve muita questão ali do último passe, da escolha errada, do acabamento da jogada, que era uma jogada muito clara, mas que ela não terminou em finalização por um erro técnico. Então, aí quando a gente olha para grandes chances, aí ele já equilibra. Entendeu? Talvez quais são as grandes chances do Flamengo? Trave, a do gol. Rossi fez uma defesa. Rossi fez uma defesa num chute de fora e o gol do Milionários, que a bola na trave não conta como finalização certa. Então, cada time chutou uma bola que o goleiro adversário defendeu e fez o gol. Quanto a finalizações. Sim. E as grandes chances do Flamengo é a do Vinha, que não dá, mano. Você faz o gol ali naquela situação, você já se coloca numa situação, e aí a grande chance, será que é a do gol também? Ela entra no grande chance, sei lá. A do Bruno Henrique eu não acho que é grande chance, porque ela é uma jogada lateral. Mas se o goleiro não pega, ela vai no gol. Enfim. A Arrascaeta chegando para falar também nesse pós-jogo. Fez um bom jogo, hein? Sim. Donde? Aperta aí, Sandão. Tínhamos aberto o placar já, mas a bola, como a gente sabe, ficou quando a gente teve mais espaço. Tentamos jogar, talvez por alguns momentos perdimos tempo da bola. Isso é o que mais complica aqui. Faz parte do futebol, a gente tem que se adaptar rápido a isso. Mas já aconteceu agora, levantar a cabeça para a gente semana que vem tem um jogo muito importante em casa e tem que pontuar com 3 pontos. O Arrascaeta falando aí neste pós-jogo. E ele fala dessa questão de tempo de bola, o Tite e o Bruno Henrique também pontuaram algumas coisas de altitude. Dentro do grupo do Flamengo, isso é um problema grande, né? Tem o Bolívar ainda, que vai ser pior do que... É o problema do grupo. Exatamente. Quando a gente pega esse grupo, tem adversários tradicionais como o Milionários, o próprio Bolívar, que nos últimos anos a gente vê de um time muito bem ajeitado, exatamente, que tem feito bons campeonatos e tudo mais, só que a altitude é o grande problema para o Flamengo dentro dessa chave. Isso foi, eu estava lá no sorteio dos grupos no Paraguai, e depois do jogo, depois do sorteio, quando a gente conversou com o presidente Rodolfo Landim